Pessoal, começando o nosso estudo da norma penal, beleza? Dando a largada, tem alguns assuntos que de repente vão ser, né, explicados mais à frente, mas que aqui já posso fazer já uma prévia. Bom, de acordo com o princípio da reserva legal, nós vamos trabalhar precisamente na parte de princípios. Em matéria penal, pelo fato de lidarmos com o direito de liberdade dos cidadãos, pode-se fazer tudo aquilo que não esteja expressamente proibido em lei, uma vez que, segundo o inciso 39 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 1º do Código Penal, não há crime nem lei anterior que o defina, nem prévia cominação legal. Ou seja, se não tem nada na lei que diga que aquele ato seu é criminoso, você pode fazer, né? Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, se você comete um crime, entre aspas, ele tem que estar, para ser crime, tem que estar previsto, tipificado no Código Penal, tá? Nem pena sem prévia aplicação legal. Ou seja, de repente você tem o crime, ou seja, preceito primário, e não tem o preceito secundário que não tem a pena. Então, como ele também diz, nem pena sem prévia aplicação legal, aplicação prevista em lei, que é o termo cominação legal. Isso quer dizer que, embora a conduta do agente possa até ser reprovável socialmente, moralmente, se não houver um tipo penal incriminador proibido, ou seja, tipificado nos artigos elencados no Código Penal, ele poderá praticar, sem que lhe seja aplicada qualquer sanção, pena de caráter penal. Sanção é pena, tá? O fato de cruzarmos com nossos vizinhos sem cumprimentá-los, ou mesmo de não cuidarmos de nossa higiene pessoal, não nos levará a receber uma punição penal pelo Estado. O Estado tem o jus puniendi, né? O direito de punir do Estado. A sanção, ou seja, a pena que nos é reservada, não é aquela de cunho penal, tutelado pelo direito penal, mas sim de natureza social, moral, né? A reprovação vem da própria sociedade, mas nunca do direito penal. O princípio da intervenção mínima, que também nós vamos tratar na parte de princípios, que limita as atividades do legislador, proíbe que o direito penal interfira nas relações. Direito penal é a última ratio, tá? Protegendo bens que não sejam vitais e necessários à manutenção da sociedade. Então, o direito penal é o princípio da intervenção mínima, que limita as atividades do legislador, proíbe que o direito penal interfira nas relações sociais, protegendo bens que não sejam vitais. Ou seja, o direito penal tutela bens imprescindíveis à vida em sociedade. O direito à vida, liberdade. Aí você pode ver uma questão geográfica do Código Penal. O artigo 21 diz o seguinte: matar alguém. Quer dizer, ele vem do crime, do pior crime, do mais grave, até o de colarinho branco e tal. Aí você pode perceber. 121, matar alguém, homicídio. Depois do homicídio, a honra, antes um pouco, abuso sexual, honra, até crime de funcionário público. Ou seja, vai ficando mais leve. À medida que se afasta do homicídio, que é o bem mais precioso, né? A vida no caso, não é que é o homicídio que é o bem mais precioso. A vida é o bem mais precioso, e o artigo 120 diz o seguinte: matar alguém. Quer dizer, então já começa com o pior delito possível, que é você matar uma pessoa, né? Matar um ser humano. Então, geograficamente, você pode perceber do artigo 121, que é o mais grave, e vai até os últimos artigos, que são mais brandos, tá? Claro que todos têm o peso da mão pesada, né? Reclusão, prisão, tal. Vamos falar também de regime. Vai começar com regime aberto, regime fechado, acima de 8 anos, tal, beleza. Mas você percebe que do artigo 21, o homicídio simples, de 6 a 12 anos, né?
qualificado de 12 a 30. Né? Então você vê que começa com a tutela da vida, né? O crime que pesa mais, o homicídio, e vai descendo assim sucessivamente, algo mais leve em relação à pena de homicídio. Tá? Onde é que eu estou? Bom, a sanção que nos reserva não é aquela de cunho penal, mas sim de natureza social. Ou seja, a lei, portanto, é a bandeira maior do direito penal. Sem ela, proibindo ou impondo condutas, tudo é permitido. Você está autorizado a fazer tudo aquilo que não é tipificado como crime, tá? O direito penal ele não vai tutelar valores sociais. Falta de higiene, por exemplo, não vai tutelar, não vai proteger, não vai abarcar esse tipo de atitude, né? Você não cumprimentar um vizinho, como ele diz aqui. É o princípio da intervenção mínima, porém, o direito penal é a última rádio. Já foi falado na nossa playlist, aí só você consultar, que a pena mais pesada é o direito penal. O direito civil é o quê? Através do processo de conhecimento, processo civil, você vai ter o quê? Indenizar alguém. O juiz vai obrigar você a pagar alguém, indenizar alguém, se você bateu no carro da pessoa, dando material, né? Uma pensão alimentícia, você vai ter caráter indenizatório. Já o direito administrativo, através do seu processo administrativo, o PAD, como a gente chama de PAD, PAD, processo administrativo, é de cunho o quê? Disciplinar, mas o penal não. O penal é a liberdade do indivíduo, do ser humano. Tá? A proibição é o mandamento que vem inserido na lei. São reconhecidos como normas penais, espécies de gênero, norma jurídica, gênero, espécie, normas penais, que na definição de Norberto Bobbio, grande constitucionalista, são aquelas cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada. Segundo, analisando os tipos penais incriminadores previstos na parte especial do nosso Código Penal, podemos perceber que o nosso legislador utiliza um meio peculiar para fazer chegar até nós a proibição de determinadas condutas, modo de agir. Pela leitura do artigo 121, caput do Código Penal, podemos verificar que o legislador descreveu uma conduta que, se praticada, nos levará a uma condenação correspondente à pena prevista para aquela infração penal. A redação do mencionado artigo 121 é a seguinte: matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Eu tinha falado de 6 a 12 anos, tá? E aqui já me corrigiu. De 6 a 20, ratificando, de 6 a 20 anos. Matar alguém, norma proibitiva, ou seja, não matar, né? Não matarás. A ideia é não matar, mas matar alguém, tá? Você vai ter uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Conforme preleciona Luiz Regis Prado, o mestre, a norma jurídico-penal tem natureza imperativa e endereça-se a todos os cidadãos genericamente considerados através de mandamentos, ou seja, imperativo positivo, ou proibições, imperativo negativo, implícita e previamente formulados, visto que a lei penal, modernamente, não contém ordem direta, ou seja, não deixar de, não matar, ele não vem escrito, não deixar, não matar, não ofender a integridade corporal, ele não fala isso. Mas sim vedação indireta, na qual se descreve o comportamento humano pressuposto da consequência jurídica. Ou seja, no artigo 121, por exemplo, não vem dizendo assim, ó, não matar alguém. Não, matar alguém, ou seja, positivo. Matar alguém, pena tal. Furto, tal, pena tal. É o preceito primário, matar alguém, preceito primário. Preceito secundário, pena reclusão de 6 a 20 anos. Quer dizer, então ele está dizendo aqui que a norma jurídica penal é de natureza imperativa. É o verbo matar alguém. Não vem dizendo assim, ó, não matar alguém. Porque se você matar... Não vem fazendo esse texto tão, não. É papo retíssimo. Matar alguém. Matar alguém, pena. Pronto.
Beleza? Essa técnica de redação fez com que Bidwin, que é um doutrinador, chegasse à conclusão de que o criminoso, na verdade, quando praticava a conduta descrita no núcleo do tipo, ou seja, que é o verbo na infringência da lei, artigo 21, matar alguém, o verbo matar, né? Quando infringia a lei, pois o seu comportamento se amoldava perfeitamente ao tipo penal incriminador, né? A norma jurídica penal que se encontrava contida na lei, que ela não diz não matarás, né? Ela diz o seguinte: matar alguém imperativamente. Então, quando a conduta é descrita no núcleo do tipo, que é o verbo, citado, por exemplo, no artigo 21, você se enquadra. Fulano matou alguém, né? Porque às vezes as pessoas entendem, por que o Código Penal não vem dizendo para não matar? Não, a função dele não é essa. A norma jurídica penal, ela tem a natureza imperativa, verbo no imperativo, matar, roubar, furtar, né? Então, quer dizer, norma jurídica penal tem a natureza imperativa. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, norma jurídica os artigos. Quando você vê de artigo, qualquer direito civil, CLT, qualquer norma infraconstitucional, o artigo em si é norma jurídica. Olha só. Isso que eu vou falar agora é IPC. Importante pra caramba. Tá? O Código Penal lá e seus artigos. Cada artigo ali é uma norma. Você vai encontrar. A norma prevista no artigo 121. A norma jurídica prevista, citada no artigo 121. Porque quando se fala a lei, é a lei toda do Código Penal. Né? Porque a lei em si ela tem um número. Lei, número, não sei o que, dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor. Lei, número, direito civil. Lei, número, direito penal. Então, quer dizer, lei é toda a legislação ali, tem um número ali, né? E do lado vem o nome. Lei número tal, conhecida como Maria da Penha. Né? Então, o brasileiro sempre bota um apelido aí. Mas a lei em si ela tem um número. Então, isso que é lei. Lei número tal. Lei 11.340. Lei Maria da Penha. Tá? Mas os artigos ali da Lei Maria da Penha, os artigos, aquilo ali é um dispositivo jurídico, ou norma jurídica, ou norma. Tá? Vê o que diz o artigo 121 aí, a norma aí. Tá? Então isso é para conhecimento. A gente chama os artigos de norma jurídica, e todo o Código Penal, no caso, tá? Já estou aqui com o meu vadimeco. Então tá, ó. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Tá ok? Isso aqui é a lei penal. Artigo 1º. Não há crime sem dentro. Artigo 1º. É a norma jurídica. Os artigos são as normas. Tá ok? Então tá. Conforme destaca Luiz Regis Prado, abre aspas, são conceitos diversos. A primeira, norma jurídica, vem a ser o prius lógico da lei, sendo esta, no caso a lei, o revestimento formal daquela norma jurídica. Tá? Então, norma jurídica, dispositivo jurídico, são os artigos. Tá? E a lei é a lei quando tem o seu número. Por exemplo, o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689, de 41, Processo Penal. Os artigos, cada artigo, artigo 1º, artigo não sei o que, artigo 3º, artigo 4º, artigo 301, é o que? É norma jurídica. Ok? Bom, discordando do raciocínio construído por Bidwin e na esteira de Luiz Regis Prado, assim impressiona o nosso mestre Damásio de Jesus entre lei e norma legal ou norma jurídica. Porém, não há esta norma legal diferença encontrada por Bidwin. Mais correto é afirmar que a lei é a fonte da norma penal. A norma é conteúdo da lei penal. Como diz Eduardo Correia, a norma proíbe ou impõe concretamente a respectiva conduta que descreve. A regra jurídica, ou seja, a lei,
que define um comportamento e determina uma penalidade, como consequência está proibindo a conduta. Assim, o fundamento da lei é um princípio de comportamento, uma norma. A lei penal contém uma norma, que é a proibição da conduta por ela descrita em matar alguém. Tal pena está contida na norma proibitiva, ou seja, não matarás. Importante, então, a gente entender que a regra jurídica, né, na verdade, a norma jurídica que define um comportamento em determinada penalidade. E a lei é o cômputo de todos os dispositivos elencados nos seus artigos, que são as normas jurídicas. Finalizando, a lei segundo Bidwin, a lei é aquela que tem o número lá. Decreto, número tal, disponível, fala sobre o quê? O Código Penal. Decreto-Lei 2.248, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Artigo 1º, tá? Norma jurídica. Ou regra jurídica, tá? Eu até me expressei, de repente, de uma maneira que não ficou muito clara, mas regra jurídica é a mesma coisa que norma jurídica, tá? Regra jurídica. Estou até fazendo uma correçãozinha aqui. Ficou meio duvidoso. Beleza? Segundo Bidwin, a lei teria caráter descritivo da conduta proibida ou imposta, tendo a norma ou regra jurídica, que são os artigos, por sua vez, caráter proibitivo ou mandamental. A lei, segundo Bidwin, caráter descritivo da conduta proibida ou imposta aos cidadãos. Já a norma, que está nos seus dispositivos, teria um caráter proibitivo ou mandamental. Importante essa distinção, uma prova que te pede uma questão teórica aberta, subjetiva. Classificação das normas penais. As normas penais se dividem em normas penais incriminadoras, normas penais não incriminadoras e normas penais em branco, tá? Vamos falar sobre cada uma. As normas penais existentes no nosso Código Penal não têm como finalidade única e exclusiva punir aqueles que praticam as condutas descritas nos chamados tipos penais incriminadores. Pois existem normas que, em vez de conter proibições ou mandamentos, os quais, se infringidos, levarão a punição, ou seja, a uma sanção do agente, possuem um conteúdo explicativo, ou mesmo têm a finalidade de excluir o crime ou isentar o réu de pena. São as chamadas normas penais não incriminadoras. Dessa forma, podemos destacar dois grupos de normas: normas penais incriminadoras, tá? Que é a norma penal por excelência, ou norma penal em sentido estrito, proibitivas ou mandamentais, e normas penais não incriminadoras. As normas penais incriminadoras é reservada a função de definir as infrações penais. Olha lá, os artigos do Código Penal, tá? Proibindo ou impondo condutas sob ameaça de uma sanção. E é a norma penal por excelência, ou seja, as normas penais incriminadoras são as normas penais por excelência, visto que quando se fala em norma penal, pensa-se imediatamente naquela que proíbe ou impõe condutas sob ameaça de sanção. São elas, por isso, consideradas normas penais em sentido estrito. Qual é a norma penal em sentido estrito? É as normas penais incriminadoras, tá? Proibitivas ou mandamentais. Ou seja, as normas penais em sentido estrito se dividem em normas penais proibitivas ou mandamentais. Ou ela manda você fazer, ou ela proíbe você fazer. Tá ok? Preceitos da norma penal incriminadora. Já falamos sobre isso. Preceito primário e preceito secundário. Preceitos da norma penal incriminadora. Quando analisamos os chamados tipos penais incriminadores, podemos verificar que existem dois preceitos: preceito primário e o preceito secundário, tá?
Preceito primário é o tipo penal. Artigo 121. Matar alguém. Preceito primário. Preceito secundário. Individualização da pena, em abstrato. No caso do artigo 121, qual é o preceito secundário? Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Ok? Isso é norma penal incriminadora. Por quê? Porque ela tem no caput, no seu preceito primário, descrevendo o tipo penal tutelado, né? Aquele que se você infringir, você vai tomar uma sanção, uma pena. E no seu preceito secundário, vem lá, pena, reclusão. No caso do artigo 121, reclusão de 6 a 20 anos. Bom, o primeiro deles, preceito primário, conhecido como preceito primário, preceptum iuris, é o encarregado de fazer a descrição detalhada e perfeita do tipo penal descrito pela norma, né? Da conduta que se procura proibir, coibir ou impor. Ao segundo, preceito secundário, chamado de preceito secundário, sanctio iuris, cabe a tarefa de individualizar a pena, aplicando-a em abstrato. Assim, no preceito primário do artigo 155 do Código Penal, temos a seguinte redação. Preceito primário é lá o caput. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá? Isso é o furto. Aí, logo em seguida, vem o preceito secundário. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ou seja, e adição. Além de cumprir a reclusão de 1 a 4 anos, você tem que pagar a multa, porque está aqui e, não está ou. Né? Pena tal ou multa. Não, aqui é a pena reclusão, regime fechado, de 1 a 4 anos e multa, tá? Concomitantemente. Bom, então, aquele que pratica a conduta descrita no preceito primário, aquele que vem tipificado no caput, cabeça do artigo 155, caput, cabeça do Código Penal, terá como consequência a aplicação da pena, ou seja, também nele prevista. A aplicação da pena vem aonde? No preceito secundário. Bom, as normas penais não incriminadoras, ao contrário, possuem as seguintes finalidades. Bom, tornar lícita, ou seja, tornar legal, determinadas condutas, afastar a culpabilidade daquele que praticou, erigindo causas de isenção de pena, ou seja, excludentes de ilicitude, excludentes de ilegalidade, né? Esclarecer determinados conceitos, fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. Isso é o que nós falamos das normas penais não incriminadoras. Portanto, podem ser as normas penais não incriminadoras subdivididas em permissivas, justificantes ou exculpantes. Justificante afasta a ilegalidade, exculpante elimina a culpabilidade. Pode ser também explicativa, normas penais não incriminadoras, tá? E complementares. Então nós temos normas penais não incriminadoras, normas permissivas, que se subdividem em justificantes e exculpantes, normas penais não incriminadoras explicativas e normas penais não incriminadoras complementares. As normas penais permissivas, né, podem ser ainda permissivas justificantes, quando tem por finalidade afastar a ilicitude, a ilegalidade, a antijuridicidade daquela conduta praticada pelo agente, como aquelas previstas no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Ou seja, o artigo 23, exclusão de ilicitude, ou seja, antijuridicidade, tá? Não é ilegal, tá? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. O artigo 24, claro que, detalhe, no artigo 23, exclusão de ilegalidade ou de ilicitude, o parágrafo único diz o seguinte: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, ou seja, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito,
responderá pelo excesso doloso ou culposo. Responde objetivamente, independente de dolo ou culpa, tá? Vou até botar aqui, ó. Responde objetivamente, independente de dolo ou culpa, tá? O artigo 24 é estado de necessidade. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. E o artigo 25 vai tratar sobre legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ok? É norma penal permissiva no caso justificante. Ou seja, porque justificante, porque afasta a ilicitude. Bom, as normas penais permissivas exculpantes, quando se destinam a eliminar a culpabilidade, isentando o agente de pena, né? Como nos casos do artigo 26, 28, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos diretamente para ele. Vamos lá. Código Civil. Artigo 26. Aqui, ó. Da imputabilidade penal, artigo 26. Inimputáveis, tá? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Né? Parágrafo único diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele vai sofrer uma medida de segurança, tá ok? O artigo permissiva exculpante, caput, já falei, 26 caput. 28, eu li até o parágrafo único sem necessidade. 28, emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era o tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, afasta a culpabilidade. Por isso que é normas penais não incriminadoras permissivas, tá? Vamos falar agora normas penais explicativas. São aquelas que visam esclarecer ou explicitar conceitos. A exemplo das previstas no artigo 327. 327 do nosso Código 327. Cadê? Já até sei qual que é. Funcionário público. Esse artigo é muito conhecido. Considera-se funcionário público. Ele vai explicar o que é funcionário público. Isso é explicativa. Para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O artigo 150, artigo 150, no seu parágrafo 4º, artigo 150 é violação do domicílio, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Parágrafo 4º, ele fala o seguinte: a expressão casa compreende. Por isso que é norma penal complementa, norma penal explicativa, melhor dizendo. Casa, qualquer compartimento habitado. Aposento ocupado de habitação coletiva. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Por isso que é norma penal não incriminadora explicativa. Agora sim, normas penais
complementares são as que fornecem princípios gerais para a aplicação da lei penal, tal como como existe no artigo 59, outro artigo também batidaço, conhecidíssimo, o artigo 59, da aplicação da pena, fixação da pena, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Beleza? Tá bem claro aqui no nosso Código Penal, né? Que fornecem princípios gerais para a aplicação da lei penal, norma penal complementar. Você pode colocar aí no seu artigo 59 do Código Penal, norma penal não incriminadora, entre parênteses, ou entre aspas, complementares, tá? São as que fornecem princípios gerais para a aplicação da lei penal. Paramos por aqui. No próximo segmento, vamos falar sobre normas penais em branco, tá? Um abraço, tamo junto para a segunda parte.